Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Leandro Guerra falando, nossa aula 24 do curso de Python para finanças quantitativas. E a gente vai falar na aula de hoje sobre análise de risco de carteira. Já tem outro vídeo e ele é pré-requisito para que você entenda muito bem esse daqui, caso você não saiba o assunto, sobre Markowitz, sobre otimização de portfólio, né? Aquela curva do portfólio eficiente e aqueles plots de risco, tá? Eu não vou entrar de novo naquela teoria, porque já existe aula, como eu disse, e eu quero chamar a atenção aqui para uma crítica sobre essa metodologia. Até porque é muito raro encontrar alguém falando isso. Na verdade, estou sendo modesto porque ninguém fala sobre isso. E você não encontra nenhum trabalho, seja de pesquisa privada ou acadêmico, que toca o ponto que eu vou tocar na aula de hoje, tá? Porque qual que é o conceito, tá, de Markowitz, de otimização de portfólio? Você tenta minimizar o risco. Substancialmente é isso. Então você tenta buscar onde você vai, o ponto onde você vai ter o maior retorno com o menor risco possível. E aquele pontinho ali é a tangente daquela curva das carteiras eficientes e não é complexo, tá? De fato não é complexo. E a teoria é isso. Só qual que é o problema? Esse treco, ele não é aquilo que a gente chama de forward looking. Ele é simplesmente olhando para o passado. Então, beleza, eu pego os retornos daquilo que aconteceram e eu tiro ali a otimização. Só que aquela otimização que é feita para Markowitz, ela é feita para aquela informação de agora. Ela não tenta relacionar nada disso com um evento futuro. Então, de verdade, não serve para nada. Desculpa, mas não serve para porra nenhuma. Você entendeu? Essa é que é a verdade. Então, se você for trabalhar isso, e eu encho o saco dos meus alunos lá no Outspoken Marketing na prática, na faculdade que eu dou aula também, eu falo, gente, abram uma frente de pesquisa, proponham isso para os seus pesquisadores, para os seus orientadores, ou você faça de uma forma independente e publique aqui no Outspoken Marketing, que eu abro a porta para vocês publicarem o artigo no Journalist Series. Gente, tenta encontrar essa coisa de uma forma olhando para frente. Não só essa análise estática inútil que a gente tem nessa otimização de portfólio. Porque fica, o portfólio ótimo é esse aqui. Aí você compara no ano que você calculou. Tipo, repito, não serve para absolutamente nada, a não ser para encher página e ego de gente do mercado financeiro. Pois bem, então, qual que é o ponto que você tem que olhar? E é o que a gente vai fazer aqui. A gente importa as nossas bibliotecas iniciais, tá? A coisa mais importante que tem aqui, que talvez seja novo para você, é dentro do SciPy a gente vai trabalhar com os métodos de otimização e a gente vai trazer aqui particularmente o Minimize, tá? Porque é onde o pontinho onde a gente vai otimizar a nossa carteira. Certo? Feito isso, importando as bibliotecas, a gente vai trazer as informações aqui da nossa carteira. Tá? Então, eu escolhi aleatoriamente algumas ações do índice Bovespa, coloquei inclusive o dólar, que é obviamente fora do índice, né? Mas coloquei ele aqui como um ativo externo. E a gente começa fazendo a análise, tá? 2022, 1º de janeiro, até 31/12 de 2022. Ah, Leandro, mas por que não 2023? Esse é o ponto. Aí eu vou fazer 2023, vou achar a carteira ótima, só que ela serviu só para 2023. Então, não interessa. É aquela parte da inutilidade que eu falei para vocês. Agora, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou escolher um ano, vou otimizar e analisar o risco dessa carteira. Depois eu vou ver o que aconteceria em 2023. Porque eu tenho que... Qual que é o objetivo de você otimizar uma carteira? Saber quanto porcentagem de cada papel você tem que ter lá dentro. Só que você vai continuar carregando a carteira. Então não tem que fazer com as informações de agora. Eu tenho que apontar aquilo para o futuro. Então, vou fazer aqui falando, beleza, acabei 2022, vamos pegar as ações de 2022, vamos fazer a otimização e projetar para 2023. Até porque, se você já leu bastante sobre investimentos, você sabe que existe uma teoria e que tem um fundamento, inclusive mostra retornos interessantes. As ações que subirem em um ano tendem a continuar subindo no ano seguinte, que é a história do momentum. Tá? Então, esse princípio nos ajudaria bastante aqui.
Então, a gente pega essa carteira de ações aqui, a gente faz o download dos dados pelo Yahoo Finance, a gente cria aqui um array de retornos, tá? Pegando simplesmente os percentuais, né? A gente cria aqui um data frame com eles, depois a gente pega a média desses retornos e o desvio padrão, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem aquele gráfico bonitinho de dispersão, onde a gente mostra aqui o risco pelo retorno esperado de cada uma das ações. Então você vê, ó, o retorno esperado, que é a média de todos os retornos daquele período, que no nosso caso é 2022, você teve a GGVR aqui se destacando com alto retorno esperado, né, e relativamente baixo risco. O dólar com retorno negativo e com risco ainda mais baixo, o YouTube negativo com risco alto. Tá? Então você tem aqui, idealmente, a melhor ação desse ano de 2022 foi a Gerdau. Depois você tem ali algumas outras estrelinhas, mas com um risco daí associado muito maior. Tá? Então, com essa carteira aqui, qual que seria a composição ideal que a gente teria que formar um portfólio? E aqui entra, tá, exclusivamente Markowitz. Então, você tem aqui, nesse trecho de código que está aqui na tela, o passo a passo para você fazer a otimização do portfólio, seguindo aqueles princípios. Só que o que eu fiz aqui? O que tem aqui, tá, de diferente? Então, a gente pega aqueles retornos, tá? Eu achei que eu não tinha calculado, mas eu já tinha calculado. Dados, porcentagem de change, drop NA, isso daqui é redundante. A gente tem a função para calcular o retorno, a volatilidade e o Sharpe Ratio de um portfólio. Então, essa função aqui, get ret vol sr, então me dê retornos, volatilidade, Sharpe Ratio, isso daqui poderia se chamar qualquer coisa, poderia se chamar borrosca, tá? É só o nome que eu dei aqui, get ret vol sr, passo os pesos da minha carteira. Esses pesos eu parametrizo, tá? Aqui. E feita essa parametrização, certo? Nesse caso, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou calcular os retornos, vou calcular o volume e vou calcular o Sharpe Ratio, que nada mais é do que os retornos dividido pela volatilidade, perdão, falei volume é volatilidade. E aí eu retorno esse array. Tem a função para minimizar o Sharpe, tá? Então, a função para minimização, que é aquela que eu vou pegar o negativo do Sharpe Ratio. E aí as restrições, tá? Então, aqui as restrições é que eu tenho um tipo específico, tá? E ela tem que atender isso daqui, tá? Então, para todo x que a gente passar, a soma dele menos 1. E os limites, essa é a parte mais importante, os limites são justamente os pesos em si. Tá vendo essas tuplas que eu tenho de 0 e 1 aqui dentro? Tá? Elas são tantas quantas as quantidades de ações que você tem. Então, para cada ticker que você colocar ali, tá? Você tem exatamente esse cara rodando aqui, dessa forma. Tá bom? Beleza? Então, 0 e 1 para um papel, 0 e 1 para outro papel. Por quê? Porque o limite, eu não posso ter um papel com um peso negativo e não posso ter um papel que ocupe mais de 100% da carteira. Depois eu faço, né, um palpite inicial, que é uma distribuição igual dos pesos. E aqui eu chamo o minimize lá do SciPy, justamente que eu vou utilizar esse método para otimizar, pegar aquela informação onde eu tenho o menor risco possível. Isso me retorna os resultados ótimos, e esses resultados ótimos são os meus pesos, e isso me dá aqui a minha carteira de ações. Tá? Então, toda aquela carteira de ações, que era aquilo que a gente colocou lá em cima, as ações selecionadas, ele me dá aqui os pesos otimizados, 2% para Vale, 75% para YouTube 4, 14% para B3SA3 e 10% para Ambev. Aí o que o pessoal faz? Volta e projeta isso aqui em 2022, ou 2023, ou o ano que fosse. E beleza, óbvio que isso daqui vai provavelmente superar o Ibovespa ou qualquer benchmark, mas tá errado. Porque o que você tem que fazer é isso daqui, tá? A gente vai, primeiro, isso daqui tá meio zoneado, certo? Porque não dá para ver direito. Então, o que eu vou fazer aqui?
eu vou, usando o método zip, eu vou combinar os tickers com os pesos, então Petro com 0, Vale com 0,2 e Tube com 0,75. Então o zip ele me concatena esses dois arrays. Para cada array, né, para cada combinação dessa, ou para cada ticker e o peso nesses combinados, se o peso for maior do que 0, eu pego aquelas ações. Que é isso que eu estou fazendo nessa linha aqui. E dou um print. E depois eu pego também os pesos não nulos. Aí fica muito mais bonitinho, né? Então, de fato, pela otimização do portfólio, eu tenho Vale, GGBR4, tinha confundido com o Itaú aqui, tá vendo? Como é fácil, né, confundir. Então aqui fica claro, era Vale, GGBR, B3SA3 e a BEV3. Cada uma com 2, 75, 14 e 10% respectivamente. Aí agora, que é o teste que tem que ser feito, que as pessoas não fazem. Vamos ver como é que isso teria se comportado em 2023, por exemplo. Será que então essa minha carteira super otimizada, tá? Onde eu tenho o mínimo risco possível, ela de fato supera o mercado? Quem que é o mercado? O Ibov. Para não falar o CDI, tô deixando de lado o CDI, tô comparando só laranja com laranja, tá? Vamos ver se isso seria alguma coisa factível, tá? E como isso afeta o resultado final. Então eu pego de novo só os dados daquelas ações, capturo os dados do Ibov, calculo os retornos diários para cada um deles, calculo o retorno acumulado, tá, da carteira otimizada, do índice. Também vou fazer uma comparação se eu tivesse investido com pesos iguais. Por isso que eu tenho aqui essa informação de pesos iguais. Calculo o retorno acumulado no caso da carteira com pesos iguais. Então eu estou comparando a carteira otimizada com o Ibov e com a mesma carteira, só que com peso igual para todo mundo. E aí eu vou printar tudo isso para a gente. O retorno acumulado com peso otimizado, o risco com peso, tá? Que vai ser um desvio, o retorno acumulado e assim sucessivamente para cada um dos três. Aí quando termina tudo isso aqui, ó, beleza, a carteira otimizada, ela bate a carteira com peso igual, 18% de risco. De retorno, com ali uns 29% de risco, tá? E aí você tem aqui exatamente 5,23 de retorno acumulado para o peso igual em 2023, tá? Só que o Ibov 25, com um risco menor. Funcionou? O que é funcionar? Tá? Relação ao peso igual, sim. Se eu fizesse isso aqui a título de curiosidade para o próprio 2023, 2022, que é o que a teoria faz, né? Pega, otimiza e calcula depois, tá? É óbvio que teria sido melhor do que o Ibov naquele ano. Mas aqui é o cachorro correndo atrás do rabo. Vocês entendem essa parte? Eu preciso que... Essa é, na verdade, a mensagem principal que eu quero... Porque isso daqui é código. O código você repete e você aprende. A mensagem principal que eu quero passar nessa aula é justamente essa daqui. Tá? Esse daqui é o cachorro correndo atrás do rabo. Agora, o que importa é o futuro. Então, lá no futuro, como teria otimizado para 22, como é que ele se comportaria em 23? Aí, Leandro, mas é que a teoria ela não é assim, tá? Mas aí que tá, pouco me importa se a teoria não é assim, é inútil, desculpa, você entendeu? Não serve para nada. Vamos fazer uma outra coisa, tá? Vamos então aqui pegar para 21 e vamos supor que você voltou no tempo, você está lá em 2021, você fez ali aquele gráfico lá. Então você viu que aqui é bem diferente, você tem o dólar aqui, você tem a B3SA3 aqui, BBDC4, né? Só que você tem aqui Gerdau ruim, Vale bem ruim, né? Foi um ano mais difícil 2021. A gente vai otimizar, a carteira otimizada vai ser completamente diferente, vai ser dólar, CSN, Bradesco e B3, com, né, uma distribuição um pouco mais homogênea, e aí a gente vê como é que essa carteira teria se comportado em 22. Eu não fiz 21, vou fazer 22, porque eu tinha feito 22 e fiz 23, certo? Então vamos ver em 2022, se eu tivesse feito isso daqui, ó, 22 deu certo. Tá.
Então, lembra que eu fiz a pergunta instigando? Ah, funciona ou não funciona? Depende. Tem ano que você vai bater o índice. Tranquilamente você bateu o índice aqui. Volta no tempo. Olha que delicioso que é isso daqui. Tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos fazer 2020. Vamos rodar como se fosse 2021. Então, otimizo. Essa daqui é a nossa carteira, ó. Com 2020, a gente teve vale, dólar. Por que em 2020 ele vai alocar tudo no dólar? Porque subiu pra caramba. Tá? Com baixo risco. Tá? CEMIG e Ambev. Esse cara em 2021, então lá no ano de 2020 você otimizou e aplicou para 2021. Tá? Ó, que sucesso. Bem mais inteligente dessa forma aqui, né, meus queridos? Então, o retorno acumulado com peso igual foi, né, se você simplesmente não tivesse feito nenhum isso, você largou o ano todo comprado nesse negócio aqui. O Ibov deu menos 10. Aqui teria dado 11. Um puta resultado, né? Outra coisa que você pode brincar é falar, bem, você quer saber de uma coisa? Eu vou otimizar a cada 2 anos. Então eu vou pegar esse conjunto. Aí que tá. Outro ponto, meus queridos. Aqui dentro desse vetor, desse array, tá, que você tem com os papéis, você pode pôr qualquer coisa e deixar o sistema escolher para você. Então, às vezes você tem ali uma análise fundamentalista, você tem um monte de papel bom, que você já pré-selecionou e é bom, tá? Tudo aquilo que você viu. Põe esses caras aqui e faz essa otimização pelo Sharp que eu estou ensinando aqui. E aí ele vai te propor qual é o peso e você projeta isso para frente. Por que não tem pesquisa sobre isso, minha gente? Por que o pessoal fica batendo, né? Fica dando murro em ponta de faca? Você pode até alargar o período, como eu disse, analisa 2 anos. Nos últimos, 2021 e 2022, esse daqui teria sido a minha fotografia. Tá, ó, aí faz justamente ali. A minha carteira escolhida para esses 2 anos teria sido esse cara aqui. Tá? GGBR, dólar, CSN, BBDC4, B3 e a BEV. Como que isso teria se comportado em 2023? Porque eu estou otimizando com 21 e 22. E no 23, o que aconteceu? No 23, tá? E o Ibov foi muito bem em 23, mas ó, 21%. 21% é melhor do que aquela carteira que a gente fez aqui, que era só 22? Vamos dar uma olhada, que eu já não me lembro de cabeça aqui como que tinha sido o resultado. Vamos voltar lá. Cadê? Aqui, ó. Tinha sido melhor. Leandro, então quer dizer que eu vou por mais ano ali e vai ficar só melhor? Faz o teste, mas não é uma regra. 2020, 2022. Espera aí que eu não puxei. Agora eu vou puxar tudo. A carteira seria essa daqui. Dólar, CSN, B3 e a BEV. Tá? 2020 puxa a favor do dólar. E a gente tem aqui, ó. A carteira teria dado 18. Tá? Não foi significativo. Tá bom? Vocês pegaram o princípio. Se você quiser uma outra coisa, eu deixo aqui o cálculo do value at risk para essa carteira para vocês, que nada mais é do que pegar dentro daquele intervalinho de confiança qual que é o quantio e qual que é essa variação percentual que você tem ali. Tá? Então, de um lado você tem, se você fizer 0,05, 1,66, e se você fizer aqui, né, 0,95 ali num dia, você entendeu? Você pode perder até 1,83% da sua carteira, tá bom? Então, você faz justamente, na verdade eu posso até fazer um negócio melhor, deixar esse cara aqui, ó, em um dia eu posso perder menos 1,66%, tá? E o quanto que eu posso ganhar com mais de 95%, tá? 5% de chance é 1,83 no dia. Você entendeu? Então você brinca aqui com o intervalinho de confiança. Quem é meu aluno já sabe que eu também não gosto do VAR, porque ele assume que a gente tem distribuição normal dos retornos, ele assume um monte de premissa que não faz sentido no mercado. Mas, né, é aquilo que tem para hoje, tá? Isso daqui é um bônus. O ponto central da aula,
que eu quero abrir o olho de vocês é sai dessa visão míope de otimizar aquela carteira para aquele ano e ficar ali rodando atrás do rabo e projeta. Agora, o que você vai fazer? Você vai, como um bom estudante, fazer ano por ano desse negócio aqui, sei lá, ó, pega 16, tá? 2016 até 2016 e seu respectivo final, tá? E vai catalogando. Poxa, se eu tivesse feito isso sempre, desde então, como é que eu estaria, tá? Esse é o tipo de pergunta e curiosidade que vocês têm que ter. Então, ó, se fizesse ali para 2016, 2017, bateu o Ibov. É massa, não é, pessoal? É massa pra caramba, cara. Pensa nisso, pensa com carinho nisso daqui, tá bom? Tá tudo disponível para download no outspokenmarket.com. Assine também o Outspoken Market na prática, viu, meu aluno? Imagina, se isso daqui é a parte gratuita, imagina o que tem lá dentro, tá? Qualquer coisa me escreva. Um grande abraço para vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.